Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e já vamos agradecer aqui a AgroTravel, a melhor empresa para fazer experiências e viagens técnicas no agronegócio nacional e internacional, nosso grande apoiador aqui desse projeto. Hoje eu vou conversar com o cofundador e CEO da Boveso, referência em soluções tecnológicas para pecuária sustentável com uso de blockchain e inteligência artificial. À frente da empresa há mais de 6 anos, ele lidera uma equipe dedicada à rastreabilidade, transparência e eficiência na produção pecuária. Com sólida trajetória em gestão, direito e inovação, vou conversar aqui com Paulo Dancieri. Seja bem-vindo, Paulo. Oi, Fábio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer falar contigo. Maravilha. Ô, Paulo, eu vi aqui que você é formado em Direito. Eu queria que você contasse aí um pouquinho dessa trajetória e como é que o agro entrou na sua vida também. É engraçado, né, Fábio? Eu costumo dizer que minha carreira ela começou na contramão do empreendedorismo, né? Comecei na carreira pública e depois fui para a área privada, né? Apesar de ser de uma família empresária que atua no ramo de equipamentos para pecuária há mais de 70 anos, eu fui fazer direito, que como todo adolescente que não sabe o que quer fazer da vida faz direito, eu não fugi à regra. Eu fui fazer direito e aí que eu me apaixonei pelo Ministério Público já nos primeiros anos de faculdade de Direito. E aí, assim que eu saí da faculdade, eu prestei um concurso para o Ministério Público e passei e virei promotor de justiça com 24 anos de idade, né? Comecei minha carreira, então, no Ministério Público. Fiquei ali 4 anos aproximadamente, até que de uma forma um pouco inusitada, surgiu o convite aí da minha família na época, para que estava num processo de início de discussão de construção de governança familiar, corporativa, sucessão. Eu acabei pedindo exoneração no Ministério Público e assumi, entrei na companhia, né, na época como diretor. Fiquei 12 anos lá na companhia, né? Então, o direito veio de uma forma inusitada, sempre fui apaixonado pelo direito, gostei muito, né? Apesar de não ter na família ninguém do direito e não ser do nosso ecossistema, gostei muito do que fiz, mas sempre teve um comichão ali, né? Desde a época do Ministério Público, eu já tinha um comichão que eu falava, gosto do que faço, mas não consigo me ver me aposentando na área pública, né? E aí minha trajetória começou na área privada, especificamente lá na indústria, e depois até eu fundar a minha atual empresa. Legal, então você não foi direto do público para o empreendedorismo, você ainda trabalhou primeiro na empresa da família, é isso? Eu fiquei 12 anos lá na empresa, né? O meu desafio ali era muito claro, né? Eu tinha um objetivo de profissionalização da companhia, né? Então, obviamente que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá foi aprender, né? Foi estudar, entender de pecuária. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a pecuária por conta da família, por conta dos negócios, mas não era um estudioso disso. Então, fui estudar gestão, fui estudar pecuária sobretudo, mercado, criar relacionamentos. E aí, durante esse processo que a gente ficou lá, tivemos vários focos, né? Um deles foi isso que eu estou te falando, que é a parte de governança e tudo mais, profissionalização. E o outro, que é uma coisa que sempre foi muito forte minha, essa questão da inovação, né? E lá a gente eu tive a oportunidade de ajudar a companhia na construção de algumas soluções que até então pareciam absurdas para uma empresa que era essencialmente metal mecânica, como era a empresa. Né? Então, era uma empresa tradicional, uma empresa líder de mercado e tudo mais, mas era uma empresa bastante conservadora, né? Até porque o seu público é conservador. E aí a ideia foi, poxa, a gente precisa começar a embarcar tecnologia digital nos nossos equipamentos, afinal de contas, a gente faz o trabalho mais difícil. A gente está espalhado no território nacional, 640 e poucos representantes no Brasil, já exporta para 14 países, a gente já tem os equipamentos, faz de uma forma vertical todo o processo, desde a extração da madeira, da matéria-prima, a fabricação, a comercialização, a entrega, suporte, assistência técnica. Assim, o trabalho mais caro que você tem no Brasil, com o custo logístico que a gente já fazia e dominava. Poxa, as tecnologias digitais estão chegando. Está na hora da gente começar a gerar dados, informação. E aí, eu posso dizer que essa trajetória minha foi um misto entre aprender, gerir, fazer gestão, né? Nos últimos 6 anos que eu fiquei na companhia, eu fiquei até 2021, né? Eu já era o CEO da companhia há 6 anos,
mas foi um misto entre gestão e também intraempreendedorismo, porque ali eu também tive a oportunidade do grupo familiar ajudar a fundar outras 2 empresas, né, para o grupo, né, de setores Legal. absolutamente diferentes. Então, eu costumo dizer que a minha jornada lá na empresa foi uma jornada também onde eu botei o pé no empreendedorismo, apesar de estar numa empresa. Obviamente que totalmente diferente, depois que eu fundei a minha, né, com o meu capital, com os meus sócios, com ninguém da família, com nenhuma estrutura, aí a situação é bem diferente. Mas eu acho que os primeiros auspícios de empreendedorismo já começou nesse meu processo lá na indústria. Legal. E qual foi a maior diferença aí para você quando você saiu para empreender ali por você? Qual que foi a grande diferença ali que você sentiu, o maior impacto que você sentiu de quando você começou a empreender ali? Então, Fábio, primeiro é você abrir mão 100% de qualquer segurança que você teria financeira, né? Então, eu tinha na época uma reserva. Eu já tinha tido essa experiência de abrir mão. Eu era promotor vitalício, então eu tinha vitaliciedade na carreira. Eu já abri mão para assumir uma companhia, mas ali eu tinha um pacote de salários que já foi pré-combinado. Quando eu deixei a empresa e fundei a Bovexo, ali acabou, né? Ali você coloca primeiro você abre mão de qualquer tipo de segurança, de qualquer tipo de certeza, que uma coisa é você pegar a companhia e fazer ela crescer, como graças a Deus aconteceu durante esse processo, mas uma empresa que já corria há 60 anos, digamos assim, né? Que você já tinha uma receita previsível. Outra coisa é você criar um negócio na sua cabeça, escrever um PowerPoint, ir atrás de buscar sócio e buscar capital, contratar time, né? Então, primeiro abrir mão de certezas, inclusive de conforto financeiro. Depois, essa questão especificamente de você... eu sempre fui um cara muito hands-on, mesmo lá na companhia, eu sempre fui um cara muito mão na massa. Mas a hora que você funda uma empresa, aí eventualmente você não é mais especificamente apenas a liderança da companhia, você faz tudo, né? Desde trabalhos operacionais, braçais e, né, até, obviamente, a discussão de estratégia. Então, eu acho que essa sobreposição de papéis, eu acho que foi uma grande oportunidade que eu tive de aprender, né? Desde você cobrar um cliente, emitir uma nota fiscal putz, você tem um evento, você carrega caixa no evento, não tem essa, né? E você estava numa companhia lá de 350 funcionários e, de repente, equipe, né? Então, acho que essas foram as 2 coisas mais marcantes, né? Legal. E, Paulo, fala um pouquinho mais aí da Bovexo. O que vocês fazem? Quais são as soluções aí que vocês trazem? Fábio, a gente fundou a Bovexo em 2019, justamente nesta janela que eu estava te contando, aonde a gente vislumbrou, né? Eu vislumbrei a possibilidade de tentar trazer mais soluções digitais para o pecuarista. Então, como eu tinha uma experiência da indústria, e a indústria já estava naquele processo de revolução 4.0, chamando assim, né, onde as sensorizações ao lado de algoritmos que ajudavam no processo de tomada de decisão faziam toda a diferença no lucro líquido final da atividade, eu falei, olha, não tem como a gente pensar hoje uma pecuária que não seja uma pecuária pautada nas premissas da indústria, que é uma premissa vencedora, né? Até mesmo a própria agricultura já vinha fazendo isso há muito tempo, né? Então, poxa, nós representamos 6% do PIB. Nós temos o maior rebanho hoje comercial do mundo, o maior exportador de carne do mundo, né? Hoje, né, esse ano 2024, teve um aumento, mas não varia muito. Nós tivemos aí aproximadamente quase 1 trilhão de valor bruto de produção na pecuária de corte. E uma atividade que está entregando R$200 por hectare ano de lucro, vis-a-vis 2 mil, 3 mil, 10 mil na agricultura. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa, de fato, mexer as alavancas que fazem diferença na vida do produtor rural. E aí o que a gente fez? Eu tive a felicidade de ter um encontro com o meu sócio, meu atual sócio. Esse meu atual sócio, ele tinha sido, na época, fundador de uma empresa que fez o que a gente faz para a pecuária para o setor sucrocoleiro, há 10, 12 anos atrás, né? Foi uma solução que usava inteligência artificial, você vê, há muito tempo, né? Claro que são outros métodos de inteligência artificial, que hoje está tudo na moda falar inteligência artificial, todo mundo fala que é ChatGPT, acha que é isso, e não é apenas isso.
Então você vê que essa história já vem há muito tempo. Então foi uma solução muito vitoriosa no setor sucrocoleiro, só para você ter noção. Esses mesmos algoritmos que a gente usa hoje para a pecuária, a mesma lógica desses algoritmos hoje, processam 45% da cana-de-açúcar do mundo, 75% da cana no Brasil, 18% papel e celulose. Então, foi uma solução muito vitoriosa. E quando eu conheci o Carlos, eu falei, Carlos, a gente tem uma oportunidade na mão que é de criar uma ferramenta especialista, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga facilitar a vida de um profissional do campo que é obrigado todo dia a lidar com um caos absurdo, porque a pecuária é uma atividade extremamente complexa, né? São muitas variáveis que estão lá e muitas delas que você não controla. Clima e commodity é uma delas. Você pode minimizar, você tem ferramentas de gestão para isso, de gestão de risco, mas no final do dia você não controla. Eu falei, como é que a gente faz isso? E aí, esse foi o pontapé, esse foi o desafio inicial para o surgimento da Bovex, que hoje é um software, tá? Nós somos um software, 100% software, mas a gente nasceu sendo um software desde sempre especialista. E o que é a diferença de um software especialista, que é o nosso core, de um software generalista? O software especialista é aquele que ele é repleto de conhecimento no setor, então, no caso, muito conhecimento zootécnico, muito conhecimento agronômico, afinal de contas, as forrageiras elas têm um impacto muito grande na pecuária brasileira, muito conhecimento no aspecto climatológico, porque o clima impacta brutamente no final da operação, e muito conhecimento no aspecto mercadológico, como que preço influi no processo produtivo. Afinal de contas, a gente entende que a grande vitória do pecuarista é quando ele consegue conjugar com precisão, de forma ótima, o dentro e o fora da porteira. Porque tem muito pecuarista que é extremamente bom, já dominou a técnica produtiva, mas ainda peca na parte fora da porteira, comercialização, compra e venda. Como a gente vê hoje, uma geração mais nova, que já está mais linkada com o mercado e tal, que é extremamente bem sucedida nessa parte fora porteira, mas que não domina a técnica da produtividade dentro lá. Então, a nossa lógica foi essa. Os nossos algoritmos, eles têm todo esse conhecimento embarcado e a nossa lógica, ela é uma só. É fazer com que essas contas, que são milhões e milhões de contas entre todas essas variáveis que eu estou te falando, busquem sempre o quê? O ótimo da lucratividade no final da operação. Então, não foi uma empresa que nasceu para, como é que eu produzo a melhor carne de qualidade, com o melhor marmoreio, com o melhor EGS. Não é esse o objetivo. O objetivo é rebanho comercial, como que eu extraio mais lucro no final da operação, tirando o quê? O viés. Então, acho que essa palavra é uma palavra muito forte em Bovex, que eu sempre repito. Você tira os algoritmos, até porque a nossa cabeça é impossível a gente fazer tantas contas simultaneamente. Os algoritmos vêm para tirar o viés no processo de tomar decisão, viés esse que faz com que a pecuária deixe muito dinheiro na mesa. Então, basicamente, ela nasceu para fazer isso, né? Depois o software ficou muito grande, o software acabou fazendo também toda a parte generalista. Então, hoje a gente é um software completo, que trata tanto da parte de estoque, controle de peso, toda a parte financeira, conciliação bancária. Então, toda essa outra parte que os outros softwares já faziam de mercado, a gente acabou trazendo para dentro da plataforma, virou uma plataforma única, digamos assim. Legal. E vocês, você falou aí que vocês se inspiraram também na experiência anterior com a laranja, com outras culturas, e teve alguma inspiração aí que vocês viram fora do Brasil também, em outras produções, ou vocês foram adaptando aqui para a realidade brasileira 100% pensado aqui? A gente não teve inspiração de fora para isso, apesar da plataforma ter nascido já de uma forma nativa para tratar de produtividades em países de língua inglesa e de língua espanhola. A gente tem clientes fora do país. Mas por quê? Porque a gente entende que, a pecuária brasileira ela é a maior em termos de potencial, e ela, como ela é feita ainda, grande parte dela, a pasto, que é a nossa grande dádiva,
né? Então, os desafios que a gente tem aqui são muito maiores do que os desafios, por exemplo, de uma pecuária americana, que hoje tem um número enorme de produtividade na pecuária intensiva, que é confinamento, onde você fecha o animal, você dá ração para ele, sobre um ambiente controlado. Até porque lá eles têm outros desafios, que são desafios climáticos, de neve, etc., que a gente não tem aqui, né? Do outro lado, eles não têm toda a oferta forrageira que a gente tem aqui. Então, eles são obrigados ali a serem mais indústria mesmo, né? E aí é um tiro muito curto, né? Porque o confinamento lá é um confinamento de 90 dias, 100 dias, como aqui no Brasil. Então, são circunstâncias muito mais controláveis. Como no Brasil o desafio é muito maior, né, que você tem que lidar com todo esse aspecto da forrageira, a gente mergulhou no que a gente tem aqui no país. Então, a gente foi, por exemplo, buscar hoje a plataforma cuida de mais de 60 tipos de forrageiras, as mais utilizadas no Brasil, de norte a sul, todas elas com grupo de professores doutores, especificamente especialistas, pós-doutores, que é da nossa equipe que nos ajudou na parte de trazer como cada forrageira comporta em termos nutricionais em solos adubados, não adubados, em períodos de água, seca, transição, o que cada forrageira, o marandu, por exemplo, oferece de NDT, de proteína, de macro, micro nutrientes, altura ideal de entrada e saída, produção de matéria seca, tempo de germinação, todo esse aspecto técnico de como uma forrageira comporta no aumento de ganho de peso do animal, isso tudo o sistema faz de forma automática, né? E obviamente que a gente tem aqui no Brasil um aquário muito grande para a gente pescar, então tem muita coisa aqui para a gente produzir ciência, né? E a gente espera que essa ciência que a gente está produzindo aqui, a gente vai exportar para o mundo inteiro. Legal. A gente levou recentemente um grupo de pecuaristas lá para o Texas para conhecer a realidade lá, e uma das coisas que chamou muita atenção do pessoal é o nível ali de gestão que eles têm e como eles usam esses dados também, né? Não é só captar os dados, mas a inteligência ali por trás disso. E eles ficaram assim abismados com o cara tinha todas as informações na tela ali e conseguia tomar decisões muito mais fácil. Então eu queria te perguntar isso, como está o produtor brasileiro com relação à adoção desses sistemas que são tecnologias e tudo mais? Tem ainda uma resistência para usar ou é rápido ali? Ele já vê a vantagem nisso e já adota? Olha, ainda tem resistência, sim. Ainda tem objeção. Obviamente que a gente está passando por um processo de transformação, né, das lideranças, né? Então, esse choque de gerações ele está acontecendo, né? Ainda existem a nova geração que está vindo, mas ela ainda está contemporânea com a velha geração no processo de tomada de decisão, né? Então, isso de fato acontece. O pecuarista que já está mais adiantado, por exemplo, um pecuarista que faz integração lavoura-pecuária, que ele tem no seu DNA já as premissas da agricultura, não aceita desaforo, porque se você errar 1 milímetro na agricultura, você perde tudo, e de uma forma muito rápida. Então, quem já traz isso no seu DNA, já está acostumado, ele é muito mais aberto a você fazer a mesma coisa para a pecuária. Qual que é a grande resistência que a gente vê ainda hoje? Grande parte dos pecuaristas brasileiros. Dificuldade de mudança de processo, né? Isso que você falou do Texas, isso funciona para qualquer lugar do mundo. Você só consegue, de fato, tomar decisão com informação se você estiver disposto a colocar os processos a favor das janelas de oportunidade e não o inverso. Então, existe ainda uma subversão por parte da pecuária que vem de uma história extrativista, onde você não precisava fazer nada, né? Deixa o boi lá, porque o pasto é uma dádiva, a água vem, vai trazer, o animal come, e arroba, sei lá, na década de 70, trazendo a valor presente hoje, na década de 70 era 450 pau a arroba, então você não precisava fazer nada para ganhar dinheiro. Então, esse resquício histórico ainda está meio que no inconsciente coletivo. Então, muitos pecuaristas falam, não vou mexer em processo. Então, tudo é difícil. Mas não tenho gente. Mas é difícil coletar dado. Por mais que as soluções que tem hoje no Brasil sejam super amigáveis, super automatizadas, cara, se o cara tiver sensorização no campo dele, não precisa fazer nada, é tudo automatizado. Então, essa resistência à mudança de processo, isso é um tema que atravanca
obviamente, a evolução, né? Quando você começa a perceber, é igual você colocar um RP na sua companhia, né? Você está num certo nível da sua empresa, chega no momento que você fala, pô, eu preciso colocar um RP aqui. A hora que você vem com uma solução de RP, você entende que tem uma série de coisas, lições de casas que você deveria fazer, que são lições de casas mínimas de gestão, que você não fazia. E aí começa aquele voa barata dentro da companhia, né? Você tem sempre um sponsor ali que está tentando trazer a solução, encampar aquilo para fazer uma transformação positiva, e você vai ter sempre os detratores que não querem sair da zona de conforto, porque sempre fizeram daquela forma e acha que o sistema trava tudo. Não é que ele trava tudo, é que ele levanta um pouco a régua, ele levanta um pouco o sarrafo em termos de gestão. A mesma coisa para a pecuária, Fábio. Mesma coisa. Então, existe sim essa objeção. A gente percebe que conforme as demandas passam a ser mais imperativas, regulatórias, o pessoal começa a ficar mais aberto, fala, puta, eu tenho que ter porque é regulatório, senão eu não imito uma GTA, senão não, o tema da rastreabilidade, talvez que a gente vai falar um pouco, o pessoal começa a olhar isso, quando você... Só que, em regra ainda, não tem um grande enforcement para você usar um software no Brasil, né? Se você usar um software que facilita a tua vida, ainda mais um software nosso, que ajuda você nos aspectos estratégicos, né? Que te ajuda a ganhar dinheiro, né? Não é um organizador de dados para você olhar de trás para frente e falar, puta, tive prejuízo. Sim. Não. Mas não tem um enforcement legal para o cara usar. Então, o cara, eu controlo no Excel, tá tudo certo e tal. Aí o resultado dele é R$200 no final, na média de lucro líquido por ano, e ele vai reclamar do sol, da chuva, do governo, vai reclamar do Trump, de um monte de gente, que realmente, e obviamente que existem aspectos externos que impactam nisso, mas quando na verdade, cara, a lição de casa de um balanço proteico energético mal feito já poderia aumentar 2, 3, 4 vezes a rentabilidade dele. Sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? A mudança vem quando vai sentindo no bolso, ele vai vendo a necessidade de mudar, de melhorar. E acho que é as novas gerações também assumindo agora o controle, que são mais amigáveis com tecnologia, né? Com essa parte de gestão. Acho que isso tende a melhorar, né? Assim, a pecuária, Fábio, você sabe muito bem, é uma atividade, principalmente se você for se meter num ciclo completo, é uma atividade que requer paciência, né? É uma atividade, por essência, plurianual e multifatorial. Então, assim, não tem como haver decisões precipitadas, não tem como você resolver isso de uma hora para outra. Você consegue fazer uma atividade de tiro curto numa terminação no confinamento? Consegue, né? Só que isso é um pedaço da equação e isso envolve um multiplicador de risco muito grande. Né, quando você está trabalhando com confinamento, por exemplo, né, que é uma ferramenta extremamente importante hoje para a pecuária brasileira, mas você sabe que ali você está exposto a muito mais risco. Então você tem que estar muito mais atento e você tem que ter muitas outras ferramentas, principalmente ferramenta de hedge. Não tem como você fazer hoje uma operação de tiro curto num confinamento se você não tiver travado, se você não tiver garantindo os custos que você tem de insumos, se você não estiver garantindo o preço que você vai ter de venda do seu animal e principalmente se você não conseguir garantir que esse animal vai chegar no GMD nos 90, 100 dias que você está esperando. Então são três fatores que você não pode deixar de olhar. Quando você vai para uma pecuária extensiva, de ciclo completo, onde você vai produzir a vaca, que vai produzir o bezerro, que vai produzir o garrote, que vai boi magro e tudo mais, isso leva muito tempo. E aí, de fato, exige-se do produtor rural uma cabeça muito estratégica, né? Inclusive dentro do pecuário, né? Não é brincadeira. Se for levar coloco lá e deixo para ver como é que tá, não é uma atividade que fecha a conta, né, Fábio? E aí, começa a dar espaço para outras atividades, porque o valor nosso de hectare no Brasil hoje não tem mais hectare barato. Né? Tem, não tem. Vai lá no Maranhão, você vai em qualquer lugar hoje, não tem mais hectare barato. Então, o retorno que você tem, o ROA que você tem é muito baixo para uma pecuária de 200, 300, 600 reais por hectare. Não paga a conta do retorno do seu ativo, entendeu? Então, você tem que ter, de fato, uma visão bastante estratégica e não tem como fazer sem ferramenta de gestão. Não tem como fazer. Eu controlo no Excel. Não, você vai controlar quantas a pagar, receber, mais ou menos quanto você está ganhando,
Mas isso não vai te levar, tirar a régua do patamar A, porque você vai para o patamar B, C e virar ser uma atividade com retornos compatíveis com a indústria. Exato, é isso aí. E você comentou aí da rastreabilidade, né? A gente fez uma missão recente aí, mês passado, lá para o Uruguai também, para conhecer a pecuária lá, e por mais que tenha grandes diferenças com relação ao Brasil, pela escala e tudo mais, uma das coisas que chamou muito a atenção foi esse tema da rastreabilidade, né? Que eles já têm há muito tempo como algo obrigatório ali, e é um negócio que faz muita diferença para eles, principalmente para acessarem mercados internacionais, e é um tema muito importante. Eu queria que você falasse um pouco disso no Brasil, como é que está isso, e vocês também ajudam nessa parte? Então, rastreabilidade é um tema sempre muito polêmico quando a gente fala, né? Porque tem muitos interesses envolvidos e tem muita gente que não quer ouvir falar isso, porque não quer mudar processo, mas também porque não tem uma compreensão correta de rastreabilidade. Porque não se deu o trabalho de ir lá e ler a legislação. Né? Se você lê a legislação, se você for ler a legislação, hoje a legislação federal que rege a rastreabilidade, que é a legislação a 12097 de 2009, que é o que institui o plano de rastreabilidade no Brasil, ela coloca muito claramente que a função preponderante, primordial da rastreabilidade é a garantia da segurança alimentar, né? Da segurança do indivíduo e da segurança do animal. É para isso que ela nasceu. Então, é isso que está na lei. Né? E já todo mundo já leva para um aspecto, é questão ambiental, é questão ESG, é lobby, e já começa por aí a distorção, né? De falta de análise da própria legislação. Né? Aí depois você tem o decreto que fez a regulamentação, e depois você vem, em 2018, a criação da Instrução Normativa 51/2018, que institui o SISBOV, que foi outro problema muito sério, porque ali o SISBOV traz o quê? Olha, traz parâmetros e premissas para que você faça a rastreabilidade dos seus animais, visando atingir determinados mercados, de uma forma voluntária. Né? Então, se você quer atingir determinados mercados, você tem que cumprir aquelas regras lá do SISBOV, da identificação pelo SISBOV, da numeração do SISBOV, etc., e tudo aquilo que acarreta você a optar pelo SISBOV, as certificações e tudo mais, para você acessar determinados mercados. Quando chega em 2024, né, a portaria 1113 de 2024 da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que depois foi a base da criação do Plano Nacional de Rastreabilidade Bovina, que é o PNIB, que foi de setembro e dezembro de 2024, que institui que até 2032 todo o rebanho brasileiro vai ser obrigatoriamente identificado. Puxa, isso já vira uma outra loucura, né? Muita gente fala, não, mas está sendo obrigatoriedade, nada funciona top-down, não pode ser de cima para baixo, o governo impondo, tem que ser de baixo para cima. E começa, de novo, uma discussão que deixa o lado técnico mais de lado, deixa mais o lado técnico para cá e começa a focar em questões que não levam muita gente a lugar nenhum, né? O que eu vejo nisso, né? O que o novo Plano Nacional de Rastreabilidade traz? Basicamente, ele coloca lá aqueles 5 pilares que a gente tem lá, que é geolocalização da propriedade, o manejo do animal, desde quando ele nasce até a gôndola, a parte de acesso a regulamentações a determinados mercados, a base nacional de dados e a interoperabilidade das legislações nas esferas federal, estadual e municipal, aqueles 6 pilares. Ele está propondo o quê? Ele está falando, olha, na medida em que você conseguir ter esta correlação e ter esse animal rastreado, você vai estar cumprindo uma normativa legal, mas o que de fato está por trás disso, e é o que a gente acredita, não é apenas uma obrigatoriedade para chancelar, é uma oportunidade gigantesca de aí sim fazer pecuária de precisão. Então, quando começou a história da pecuária de precisão, né, virou aquele oba-oba, um monte de software, de startup, a pecuária de precisão, etc., todo mundo foi aquele boom, de repente aquilo caiu meio em descrédito, porque todo mundo começou a ver que para fazer pecuária de precisão, primeiro, você tinha que identificar o animal individualmente. Não tem como você fazer pecuária de precisão por média. Dá trabalho. Segundo, você tem que pesar esse animal em algum momento. Porque por mais que os algoritmos, no nosso caso, nossos algoritmos são todos preditivos, mas por mais que você tenha predição e ela tenha um nível de acurácia gigantesca, você precisa calibrar essas informações
se esses animais estão ganhando peso mesmo. Como eu te falei, para você ganhar dinheiro hoje na pecuária, você tem que garantir 3 coisas. O preço do teu insumo, o preço da venda do teu animal e que ele ganhe o peso, muito grosseiramente, né? Que ele ganhe o peso na taxa que você deseja. É basicamente isso. Né? Se você não tiver uma forma de aferir isso, que é uma coisa rudimentar, que é pesar um animal, cara, como é que você quer fazer pecado de precisão? Então, quando as pessoas começaram a se dar conta de que, poxa, eu tenho que identificar, e notem, tá, o Fábio, note, eu não estou falando de identificação eletrônica ainda, tá? Eu estou falando de uma marca-fogo, cara. Quando você falava isso, e a Bovexo nasceu em cima desse pilar em 2019, a gente nasceu exatamente já com essa visão. Então, o sistema nasceu, ele é nativo, propondo as equações nossas, sempre trataram o indivíduo por indivíduo. Então, quando a gente ia vender Bovexo lá atrás, e o cara falava, mas o que eu tenho que ter para usar o seu sistema? 2 coisas. Você precisa ter uma identificação do seu animal, seja ela qual for, pode ser uma marca-fogo, e você tem que, em algum momento, ter uma certa frequência de pesagem. Não, mas identificar não, então não funciona assim. Eu vou ter um software por lote, mesmo eu jogo uma média lá e tá tudo certo. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma grande oportunidade ímpar agora. Não é porque apenas a gente faz isso aí, a gente está fazendo isso há muito tempo. É porque a gente acredita que todo mundo que está tratando de ferramenta de tecnologia quer isso, precisa disso, entende esse valor. É uma grande oportunidade e uma obrigatoriedade que pode sim onerar. Né? Você vai ter, talvez, quando você fala em rastreabilidade, obviamente você vai ter uma oneração do seu custo, né? Porque você vai ter que ter brinco, você vai ter que ter essas coisas, vai ter que ter um software, vai ter que ter melhorar processo, vai ter que ter certificação, etc, tudo mais. Mas, por outro lado, a gente entende que é tão marginal esse custo, vis-à-vis o potencial de extração de valor que a tomada de decisão individual traz, que isso já deveria ser assim, poxa, que bom que tá vindo isso aí, né? Que legal. E eu tenho visto, conversado com pecuaristas, e eu tenho visto já muita gente pensando, pô, que bom que tá vindo mesmo. Que de vez em quando a gente tem que ter um cutucão aí, um empurrão, para a gente dar o passo para ir para o próximo nível, né? Legal, não, com certeza. O valor que é agregado vai ser maior, bem maior do que os custos, né, para fazer isso. No final, a conta vai fechar aí e é um processo também, né? Então, acho que esse daí foi essa, talvez, uma das principais barreiras que vocês encontraram no começo das pessoas adotarem esse software. Sim, encontra até hoje, né? Falar que você tem que pesar o animal, cara. Você tem que convencer o cara que você tem que pesar o animal. Você pergunta para o cliente quando ele pesa o animal, ele fala, quando eu tenho que levar para dar uma vacina, eu aproveito e peso. Ou seja, é a banana comendo abacaco. Você tem uma ferramenta lá dentro para tomar decisão e tirar animais de alto e baixo desempenho e conseguir fazer com que os animais os outliers de alto desempenho não tenham a margem sacrificada, destruída pelos animais de baixo desempenho, né? E você consegue fazer isso como centro de custo anti-resultado. E você falar, não vou porque dá trabalho, né? Porque dá trabalho o peão tirar o animal de lá. vai perder peso, sabe? Umas coisas assim que... isso é do século passado, né? Falar que animal perde peso. Claro que ele pode perder pode ter algum impacto no ganho de peso dele, do deslocamento do pasto daqui para lá, ele pode ter, mas assim, na medida em que a gente provou isso já em números, na medida em que você consegue tomar decisão, principalmente na recria, antes de você jogar o animal para uma atividade que o custo é muito alto, como o confinamento, você tem ali já uma grande oportunidade de fazer um filtro, uma nota de corte dos animais que devem e que não devem ir, né? E o cara falar que não quer porque, não vou usar porque eu tenho que pesar e tal. Então, assim, solução tem, tá? Se ele não quiser levar, tem solução hoje que a balança vai lá no pasto, tem solução que o cara pesa por drone, ele pesa por imagem, solução tem, né? O que precisa ter primeiro, acreditar que isso realmente dá retorno, né? O cara tem que acreditar, né? Não adianta a indústria ficar falando. Depois ele tem que efetivamente se comprometer com o processo. Aí sim eu entendo que grande parte dos donos e dos líderes do campo se veem assim numa situação difícil de mão de obra. Isso eu entendo, né? Que às vezes o cara não consegue formar uma equipe, remunerar, é difícil hoje morar no campo, você sabe que tem todo esse problema, isso eu concordo, tá? Mas, cara, this is what it is, é a atividade. Essas são as objeções. Cada atividade tem suas objeções, cada atividade tem as suas carnes de pescoço, né, Fábio?
Não, com certeza. E vocês, o software de vocês, ele tem integração com outros elos da cadeia, cooperativas, frigoríficos, com varejo, ou eles são exclusivamente ali para os produtores? Não, a gente nasceu exatamente para ser uma plataforma com uma camada de middleware para se conectar ao ecossistema. A gente entende que, esses dias eu dei Legal. uma entrevista e falei exatamente isso. O grande problema das tecnologias no campo é que você tem que ter uma orquestra com vários instrumentos super afinados, tocando em uníssono para que você tenha um resultado. E o que acontece às vezes é que vem a indústria e quer vender o violino pro cara. Aí vem o outro cara e fala, não, o violino não, o que dá dinheiro aqui para você é o violoncelo. E começa uma disputa entre os instrumentos, e aí o pecuarista fica com o pé atrás em tudo. Então, a nossa lógica sempre foi essa. Então, o Bovex nasceu com uma camada de middleware onde ela é nativa em receber conexões via API, via IoT, via informações de outros tipos de informação. Então, a gente é integrado hoje com as indústrias de balança todas, seja tecnologias mais avançadas ou menos avançadas. A gente já é integrado com drone, a gente é integrado já com APIs de outros tipos de software. A gente é integrado com o mercado, com bolsa de valores, com curva de preço. E a indústria de nutrição, a gente também a gente tem uma ferramenta muito forte, que é a gestão estratégica de dieta, onde o sistema, Legal. aquela realidade, diante daquele clima, daquela geolocalização e daquela janela econômica de oportunidade, qual que é a estratégia de dieta que vai dar mais dinheiro naquele caso, naquele momento, né? Então isso é extremamente salutar. A gente entende que a indústria, por exemplo, de nutrição, ela faz isso, né? A indústria de nutrição hoje, ela não vende mais produtos só, né? Ela vende, a solução dela é vender técnica, né? Vender como é que você distribui melhor. Então, ela é uma grande oportunidade de ampliar a oferta de valor. Cooperativa, por exemplo, a Bovex tem uma parceria grande com a Cooper Citrus, que é um parceiro digital nosso, né? E a nossa lógica, na época que a gente criou a relação com a Cooper Citrus, foi justamente essa. Falou, olha, vocês têm poucos técnicos para muitos cooperados. Uma das funções, das missões institucionais de vocês é prestar serviço para esse pessoal. Vocês não têm condição de fisicamente estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Com uma plataforma como essa, você potencializa o trabalho do técnico, você presta melhor serviço, você entende muito melhor a realidade do cooperado, porque você entende muito melhor a realidade do cooperado através de uma plataforma que lê, vai fazendo a leitura e vai entregando na tela a informação, do que o cara ir lá só dar uma volta no pasto. Ele vai dar uma volta no pasto, o melhor que ele pode acontecer é dar uma olhada, ver se o pasto está alto, está baixo, entendeu? Mas o que está por trás, dentro da cozinha, o sistema tem uma possibilidade muito maior de te dar essa informação. Então você consegue interagir, atender muito melhor o cooperador. Então, essa é a nossa lógica, tá? A gente acredita que é assim mesmo que a coisa tem que funcionar. Show, legal. E Paulo, o que você vê aí para os próximos 5 anos aí? Como você vê essa adoção? Porque hoje tá todo mundo, é o assunto da moda, como você falou, né? Inteligência artificial e não sei o quê. E vocês já estão muito avançados nessas soluções aí, mas não adianta vir a tecnologia se não tiver a adoção, né? A gente tem as regras aí de rastreabilidade para 2032, como você falou. Você acha que aí nos próximos 5 anos, até 2030, por exemplo, a gente já vai ter uma aceleração muito grande dessa adoção, dessas tecnologias novas, do pecuarista aí se atentando mais, se preocupando com isso? Ou você acha que ainda vai levar um pouco mais de tempo do que isso? Olha, é uma pergunta que, para ser muito honesto intelectualmente falando, eu não tenho essa resposta. Porque se eu tivesse essa resposta, quando eu fundei a Bovex, eu tinha uma previsão que nos próximos 5 anos seria maravilhoso. E não foi, tá? Nem para mim, nem para ninguém. Né? Então, assim, eu não posso ser leviano em dizer que vai ser assim. Eu sou um cara otimista, eu sou um cara que acredito muito na transformação, eu vejo o potencial de geração de valor que tem, eu vejo como outros países estão cada vez mais dependendo de carne e que cada vez mais exportar, a gente está com um problema pontual agora com os Estados Unidos, mas exportar é uma grande oportunidade de geração de valor e para isso você tem que ter uma produtividade afinada, né? Então, estrategicamente, em termos de geopolítica, em termos de economia brasileira, em termos de potencial de mercado, em termos de valorização de terra, assim, eu acredito que não tem como você fugir disso. Ou você vai fazer, né? E não é só porque você tem o PNIB e o Plano Nacional, é porque você tem que gerar valor, ou a sua atividade vai ter que dar espaço a uma outra atividade, porque o cara não vai ficar com uma área de 20, 30, 40 mil reais o hectare produzindo, entregando 200 reais de lucro por hectare por ano.
Ele não vai nunca remunerar, ainda mais essa geração que é extremamente acelerada em termos de retorno. A hora que o cara herdar uma fazenda, aonde o cara vê que ele está sentado em 100, 200 milhões de reais, entregando um faturamento de menos 0,1% do ativo dele, ele vai vender na hora, ele vai render para cana, ele vai dar para usina solar, ele vai fazer qualquer tipo de coisa menos pecuária. Então, ou o cara acredita no potencial que a produção de carne e representa no nosso país em termos de PIB, e é muito grande, né? E aí ele vai jogar o jogo corretamente, ou as atividades vão ficar cada vez mais concentradas na mão dos grandes, né? Você vai ter aí os pequenininhos que vão fazer para subsistência, né? É um nichozinho legal. O cara pequenininho hoje ele faz lá a carninha de qualidade dele, vende lá, não dá escala nenhuma. Você vai ter os gigantes que vão consolidar. E esses médios todos vão ter que dar espaço para outro tipo de atividade, tá? Não significa que sejam coisas excludentes. Pode acontecer isso, tá? De uma forma paralela, tá? Acho que 5 anos é um tempo mais do que suficiente para que essa virada de chave dos atuais gestores já se deem, tá? E a gente tem percebido isso, tá? A gente tem percebido, principalmente esse ano tem sido um ano, graças a Deus, excelente para a gente, um crescimento muito representativo. Então, sei lá, é um misto de análise com vontade, desejo, crença. Não, mas é isso, eu acho que é uma tendência, né, que a gente está vendo de profissionalização do agro, não só na pecuária, mas em todas as áreas, e também, como você mencionou, de sobrevivência, né? Não é mais uma questão de, quero só ser mais tecnológico, tá pegando no bolso, e eu achei legal essa análise que você fez, que ou a tendência é ou sair do mercado, perder espaço, ou você crescer. Então não dá para ficar mais, o mercado não permite mais ficar ali no limbo, né? sem se atualizar e tudo mais. Boa. Ô Paulo, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, e aí eu queria saber se você tem uma mensagem final que você quer deixar, ou contar sobre algum outro projeto que você está envolvido. Esse momento aí para você também aproveite para divulgar aí para quem quer encontrar a Bovex e saber mais. Fábio, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom ter um espaço focado no agro para falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, né? Se essa informação chegar para algum pecuarista ou para alguns pecuaristas e isso realmente tocá-los, isso já é um grande trabalho que você está fazendo, porque não existe bom sistema e boa solução sem bom cliente. Começa por aí, né? Então a gente está sempre em busca de bons clientes, né? E esse bom cliente é aquele que entende que não existe mágica, né? Nenhuma solução é mágica, né? Então a gente fica super feliz com esses convites. A gente está muito focado na Bovexo agora, olhando como que a gente vai conseguir capturar o valor nesse momento da rastreabilidade. Eu acho que como é que a gente amplifica essas soluções. A gente tem uma ferramenta muito forte lá dentro, que a gente está em constante evolução, que é a ferramenta linkada a mercado, com travas de preço, com possibilidade como o sistema diz para o pecuarista qual animal eu devo vender, que dia o sistema já faz isso, a gente está auxiliando ele já automaticamente falar com a corretora, cotar a opção, voltar para ele, fazer o closing com a corretora, fazer o pagamento, já ter a opção dele lá bonitinho, desintermediando o processo, facilitando a vida dele, né? Não precisa ficar pegando telefone, ligando para market maker, nada. A gente tem falado com as principais corretoras hoje. É um negócio pequeno ainda, mas é um negócio que a gente entende que é meio no-brainer para o futuro. Então, a gente está bem envolvido nisso. Né? A gente tem já trabalhando evolução dos nossos algoritmos para a parte de agricultura e para a parte também de outras proteínas, que a gente entende que é super interessante, porque a lógica é a mesma, né? Você vai mudar algumas referências, mas a lógica de pensar os algoritmos é a mesma. A gente entende, e sobretudo no momento, Fábio, que a agricultura e a pecuária estão ficando uma linha cada vez mais tênue, né, da atividade. Então a gente está olhando para isso, sim. E, cara, assim, mensagem, eu acho que tem uma série de mensagens, né? Eu gosto de lembrar sempre a frase do Guimarães Rosa lá, que fala que o que a vida espera da gente é coragem, né? É isso aí, boa. Muito bem, Paulo, obrigado você aí por aceitar aqui
participar desse bate-papo, compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Eu acho que você deixou muitos recados ali importantíssimos, principalmente para os pecuaristas, e espero que realmente a gente tenha, como você falou, ajudado aí a abrir os olhos deles para isso, para essas questões que a gente conversou, porque são questões que vão ser cada vez mais importantes. Então, obrigado pela bondade aí de compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O trabalho é esse mesmo, de formiguinha. Né? Se uma pessoa assistir a entrevista e uma pessoa transformar, eu acho que é um trabalho já gigantesco que você está fazendo para o nosso setor. Então, assim, só agradeço mesmo e parabenizo. E quem sabe qualquer hora a gente viaja junto aí, né? Para alguma dessas expedições. Opa, aí, né? Vai ser um grande prazer aí com aprender certeza. com vocês aí, com o pessoal do setor aí. Com certeza, a gente vai mantendo o contato e vai chegar o convite aí para você. Obrigado, Fabio. Bom, agradecemos aqui também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar as informações tanto da Agrotravel quanto da Bovexo na descrição do episódio, para quem quiser conhecer mais e até entrar em contato aí com o Paulo. E se você curtiu esse episódio, não deixa de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, para ficar por dentro das novidades. E compartilha com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!